Olá minha amiga, meu amigo, estou de volta aqui no canal A UPA Enfermagem e o conteúdo que vamos abordar hoje é sobre o tratamento da hiponatremia. Então vamos começar a estudar agora sobre o tratamento da hiponatremia, que é o tratamento clínico da hiponatremia. Então, o ponto fundamental para tratar a hiponatremia é a avaliação do paciente, incluindo assim dois fatores que são: o primeiro, a identificação do paciente em risco de hiponatremia. Como você pode identificar o paciente com risco de inatremia? Geralmente o paciente que está apresentando algum distúrbio da secreção do hormônio antidiurético ou esse paciente está apresentando alguma anomalia da secreção do hormônio antidiurético. Ele vai apresentar manifestações clínicas que eu citei anteriormente. Então, outro fator também que nós podemos reconhecer também e tratar a hiponatremia, aonde nós temos que reconhecer com rapidez o início da hiponatremia, principalmente o desenvolvimento da hiponatremia aguda, que pode se desenvolver nas primeiras 48 horas e nesse caso pode comprometer bastante o paciente quando ela se desenvolve muito rápido, causando assim graves manifestações clínicas a nível neurológico. No caso do tratamento da hiponatremia, pode acontecer através da reposição de sódio, mas também pode acontecer através da restrição de líquido, que nós vamos falar mais adiante. No caso da reposição de sódio, o tratamento mais comum é a administração de sódio por via oral, sonda nasogástrica e também por via parenteral. No caso, para pacientes que podem alimentar-se, ingerir líquido, o sódio pode ser administrado assim por via oral em uma dieta normal. Então, se o paciente, nesse caso, está podendo realizar uma boa ingestão em uma boa quantidade e há necessidade de repor o sódio, pode ser administrado aqui por via oral em uma dieta normal. Para aqueles que não podem assim consumir o sódio, pode ser administrado soro lactato de ringue, chamado também de ringue lactato, e também soluções isotônicas, como no caso o cloreto de sódio 0,9%, que é uma solução isotônica que pode ser administrada por via intravenosa. Nesse caso aí vai estar repondo soluções isotônicas, como no caso o cloreto de sódio, que tem uma tensão igual ao volume sérico, tá certo? Então pode realizar então aí nesse caso que eu acabei de falar para vocês, uma reposição aí de sódio por via oral e também por via intravenosa através de soluções isotônicas. É muito importante deixar bem claro para vocês que a reposição de sódio, no caso do sódio sério, não deve ser aumentado em mais de 12 miliequivalentes por litro em 24 horas, porque pode vir causar a desmielinização osmótica, ou seja, vai acontecer uma alteração osmótica muito rápida e, consequentemente, vai causar lesão na bainha de mielina que está presente no axônio dos neurônios no sistema nervoso central, tá certo? Então, quando a concentração de sódio sérica é corrigida em excesso, com valor acima de 140 miliequivalentes por litro, com muita rapidez ou na presença de hipóxia ou anóxia, pode vir a acontecer a desmielinização, ou seja, essa reposição aqui de sódio sérico, quando acontece de uma maneira muito rápida e acima dos valores de 140 miliequivalentes, e no caso o paciente naquele momento está apresentando hipóxia, que é a diminuição da quantidade de oxigênio, e também anóxia ou ausência da quantidade de oxigênio a nível do tecido, pode vir a acontecer a desmielinização. Além disso, pode produzir lesões, como no caso, destruição simétrica da mielina, afetando assim todos os tratos fibrosos, causando consequentemente, aqui paraparesia. O que é paraparesia? Aonde o paciente começa a apresentar fraqueza nos dois membros inferiores, nos dois lados da perna, onde ele não consegue se movimentar porque começa a apresentar fraqueza nesses locais. O paciente começa a apresentar também disartria, com dificuldade para falar porque os músculos da face são afetados, e também disfagia, com dificuldade de engolir líquidos e também alimentos pastosos, e o paciente pode entrar em coma. Observe muito bem que essa reposição de sódio
Se não, o profissional de saúde que está prescrevendo e o profissional de saúde que está monitorando o paciente na reposição desse sódio não souber o que está fazendo, pode causar grandes lesões no paciente. Então é muito importante saber os valores de reposição em 24 horas, que é de 12 miliequivalentes por litro, senão pode vir causar aqui a desmineralização osmótica no paciente, tá certo, pessoal? Então eu espero ter deixado bem claro quanto à reposição de sódio aqui. Continuando aqui falando para vocês sobre a reposição de sódio. No caso, o requisito diário de sódio usual nos adultos é de aproximadamente 100 miliequivalente, desde que não existam perdas excessivas, ou seja, se o paciente não está apresentando diarreia, outras perdas de sódio, através também de medicamentos ou síndrome do hormônio antidiurético, se não está apresentando nenhum tipo de perda de sódio, a necessidade usual para o corpo, para o organismo, é de 100 miliequivalentes de sódio, tá certo? Sendo que na síndrome da secreção do hormônio antidiurético, a administração de solução salina hipertônica isolada não pode alterar, assim, a concentração plasmática de sódio. Ou seja, o paciente que está apresentando a síndrome da secreção de hormônio antidiurético e de repente for administrar assim, solução salina hipertônica isolada, não pode assim alterar a concentração plasmática de sódio no organismo do paciente. Nesse caso, o sódio em excesso, nesse caso, seria excretado com rapidez na urina altamente concentrada. Então, o rins lançaria a mão, nesse caso, o organismo lançaria a mão de aumentar a excreção de sódio, se no caso fosse administrado aqui solução hipertônica isolada num paciente que está apresentando síndrome da secreção do hormônio antidiurético. Outra maneira de tratar a hiponatremia é através da restrição de água. Um paciente com volume de líquido normal ou em excesso, a hiponatremia é tratada ao restringir o líquido para um total de 800 ml em 24 horas. Ou seja, um paciente que tem um volume de líquido normal no organismo ou está apresentando o excesso do volume de líquido, esse paciente pode ser tratado com restrição de água, restringindo assim a um volume de 800 ml em 24 horas. No caso da restrição de água, é mais segura do que administrar o sódio, no tanto que um tratamento é mais efetivo. Mas no caso, se o paciente apresentar sintomas neurológicos bastante graves, como no caso ele pode vir apresentar convulsões, delírio, coma, e também o paciente, no caso, se apresentar também lesões cerebrais traumáticas, pode haver a necessidade assim de administrar solução de sódio e essas soluções de sódio hipertônicas, tá certo? Então, a restrição de água é mais segura, tu restringe o paciente a um volume de 800 ml em 24 horas, mas em casos de emergência, onde há realmente a necessidade de reposição de solução de sódio hipertônica, nesse caso quando o paciente está apresentando um quadro clínico neurológico grave e também lesão cerebral traumática, nesse caso há necessidade aí de repor, administrar solução de sódio hipertônica. É importante também te deixar bem claro que o uso incorreto desses líquidos é extremamente perigoso, porque 1 litro de solução de cloreto de sódio a 3% contém 513 miliequivalentes de sódio, ou seja, uma concentração bastante elevada, tá? 513 miliequivalentes, ou seja, se administrar 1 litro de solução de cloreto de sódio, vai deixar o paciente, mesmo que ele esteja apresentando hiponatremia, pode estar apresentando posteriormente, se não monitorado de uma maneira correta, o paciente pode vir a apresentar hipernatremia. Por isso que é importante você conhecer e saber a quantidade correta assim, para administrar a quantidade certa de sódio nesse paciente. E esse paciente tem que estar bem monitorado. Outra forma de apresentação, 1 litro de solução de cloreto de sódio a 5% contém o que? 850 miliequivalentes de sódio. Então, o volume prescrito da solução salina hipertônica depende principalmente do peso do paciente e do nível sérico de sódio atual desejado. Ou seja, para realizar a infusão do cloreto de sódio a 5%, por exemplo, é necessário o médico saber o peso do paciente para realizar o cálculo de reposição e conhecer também o nível sérico de sódio atual do paciente
para colocar, para repor o nível sérico adequado no organismo desse paciente. Assim não vai comprometer o paciente, tá certo? Então é muito importante isso que eu estou falando aqui para vocês. Uma vez que você conhece essas formas de apresentação, você também, no momento de realizar o tratamento do paciente que está apresentando hiponatremia, você vai realizar uma boa leitura também da forma de apresentação daquela solução hipertônica para corrigir, no caso aqui, a hiponatremia, tá certo, pessoal? Essa é uma das formas de tratamento, mas também você tem que ter muito cuidado, muita atenção no momento de administrar essas soluções no paciente. Agora que você conhece essas soluções hipertônicas que eu acabei de citar para vocês, as soluções de sódio hipertônico, como no caso cloreto de sódio de 2 a 23%, devem ser administradas lentamente em pequenos volumes em ambiente de UTI, ou seja, de unidade de terapia intensiva, sob rigorosa observação e monitoramento. Observe muito bem que para administrar esse tipo de solução de sódio hipertônica, é muito importante estar num ambiente mais seguro e controlado, onde você pode observar e realizar um bom monitoramento e rigoroso para não haver nenhum tipo de complicação para o paciente. Quando existe assim pequenos edemas e o paciente apresenta apenas pequenos edemas, o sódio nesse caso é restrito. É muito importante você saber disso que eu estou falando para vocês aqui. Então, se o paciente apresenta apenas pequenos edemas, realizar apenas a restrição de sódio. No caso, quando o paciente apresenta edema e a hiponatremia estão juntos, nesse caso, no paciente, o paciente apresenta tanto o edema quanto a hiponatremia, nesse caso, são restritos tanto o sódio quanto a água, tá certo? Então, nós ficamos por aqui sobre o tratamento da hiponatremia. Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, trazendo assim sobre conhecimento sobre a hiponatremia. E se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like, compartilhe nosso vídeo na rede social. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.